Boa tarde, sexto ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Essa semana a gente vai se preparar aí para as avaliações que começam na semana que vem, né? E hoje eu vou fazer a correção das atividades do módulo 17, tá? Depois de corrigido, por favor, tira a foto da sua apostila, tá? E manda para mim por e-mail, pelo plural ou pelo Classroom. Não pode esquecer, tá bom? Fundamental vocês enviarem isso para mim, porque é através dessas atividades que eu vou verificar se vocês estão compreendendo ou não aquilo que está sendo mediado e vocês têm a oportunidade de fixar aquilo que está sendo explicado para vocês, tá bom? Então vamos começar? Compartilhar com vocês aqui a tela, a página do livro. Vamos lá, galera, essa atividade não pode me passar pelo caderno, tá bom? Eu quero na página do livro. Então, se você está sem a sua apostila por algum acaso, por algum motivo, por favor, vá até a escola para pegar o seu material, tá bom? Que o seu material é fundamental para você usar durante as aulas e estudar depois delas, tá? Bom, pessoal, vamos lá. A gente tem aí algumas questões sobre o texto de Carlos Drummond de Andrade. Ó, Mário Quintana, tá até aí na foto da página pra gente, tá bom? No poema acima, apenas uma estrofe, isto é, um grupo de versos. Em quais versos há rimas? Quais foram os versos que você colocou aí? Quais foram os que você marcou? Isso aí, pessoal, olha aqui, ó. Versos 1, 2 e 5, cujas palavras finais rimam, pois tem em comum a vogal tônica aberta O, das palavras paroxítonas, ó, tá? Chove, pobre e 9. São os sons da vogal O com som aberto, tá? Pode-se perceber que o primeiro verso é curto, composto de um único termo, contrastando com o terceiro verso, que é mais longo, pois contém 8 palavras. Como essa diferença na extensão dos versos impacta o texto? O que vocês acharam aí? O que vocês colocaram? Né? Vamos ver. Estabelece ritmo de leitura, ok? Então, dá ritmo ao poema. Lembra que poema é diferente de poesia, tá, galera? Não pode esquecer disso. Ainda analisando o primeiro e o terceiro versos, em qual deles se apresenta um fato e em qual há uma reflexão? No primeiro, declara-se um fato, o fenômeno da chuva, e no terceiro, há uma reflexão, memórias despertadas pela chuva. O eu lírico do poema afirma que a chuva o transporta a outros tempos. Sempre que chove, tudo faz tanto tempo. Levante uma hipótese para explicar a presença da data 1899 no último verso do poema. 1899 é passado pra caramba, né? Lonjão, nossa. Por que será que ele usa essa data, né? Esse ano aí, para falar de tempos passados? Bom, uma possibilidade. Isso aí vocês podem responder de acordo com aquilo que vocês pensam, de acordo com aquilo que vocês acham, tá? Mas uma possibilidade é 1899 é uma data bastante antiga, ou usada para comprovar o ponto de vista do eu lírico de que a chuva tem a capacidade de aproximá-lo do passado. Além disso, rima com chove. 1899, chove, ok? Que sinal de pontuação foi usado no segundo verso? Explique seu emprego nesse verso. Foi empregado o ponto final para marcar o término da frase, o encerramento dela, tá? Por que ocorre o emprego da vírgula no terceiro verso? Para que a gente usa a vírgula? Ele está separando aí, neste caso, duas orações em um mesmo período. Sempre que chove, tudo faz tanto tempo, tá? E a gente aí não tem uma conjunção fazendo a conexão entre essas duas orações, tá bom? Bom, pessoal, da página 36, essa é a correção, tá? Agora nós vamos para a página 38. Deixa eu rolar aqui para baixo, 37, e chegamos na 38. Vocês precisariam ler este poema aí da página 38 para vocês poderem responder as questões que se encontram nas páginas 39, que é sobre o texto, e nós seguimos com a 40, 41, 42 e 43. Coisa pra caramba, né? Vamos lá. Vamos fazer junto aí. A questão número 1. Fazer não, corrigir. Fazer, tenho certeza que vocês já fizeram, já tá tudo pronto, postado, e tá tudo tranquilo já. É só corrigir agora, né? Então, vamos lá. Os 4 primeiros versos compõem um período.
começa com letra maiúscula e termina com um ponto. Explique com que função a vírgula foi empregada nesses versos para separar orações dentro de um mesmo período, tá bom? Tem lá várias orações. Eu vou separando as orações usando as vírgulas. Analisando as ideias expressas pelo eu lírico, que mensagem você depreende? Depreende só para os fortes, hein? Vamos lá. O eu lírico procura expressar confiança para que sejam enfrentadas as situações difíceis da vida, sempre acreditando que é possível a recuperação diante de um obstáculo. Que tipo de ponto foi usado para finalizar o poema? A gente está finalizando uma ideia, uma frase, um verso. Qual é o sinal que a gente usa? O ponto final, tá bom? Em que verso do poema está a possibilidade de recuperação frente às dificuldades da vida? O verso que exprime a ideia é cair para se levantar, tá? São as dificuldades da vida e como a gente se recupera dessas dificuldades, né? Dos problemas que nós temos. Há rimas no poema, gerando musicalidade e ritmo. Indique os versos em que se encontram essas rimas. O segundo verso rima com o quarto, o quinto com o sexto, o sétimo com o último e o oitavo com o nono, tá bom? Se você escreveu aí os versos, não tem problema, tá bom? A gente colocou aqui quais são os versos que rimam. Vamos lá, agora praticando o aprendizado, leia a tirinha a seguir. Vocês já leram, tenho certeza. Questão número 1. O passarinho declama um fragmento do poema Canção do Exílio, lindo poema, muito bonito esse poema, escrito pelo poeta brasileiro Gonçalves Dias em julho de 1843, ó. Pra caramba. Quando o autor se encontrava em Coimbra, Portugal. Neste poema, o eu lírico fala das belezas da sua terra natal. No primeiro quadrinho aparece um balão com notas musicais. O que esse balão sugere? Sugere a musicalidade que envolve o poema declamado pelo passarinho. O passarinho está cantando, né? E declamando aí o poema, que é lindo, gente. Esse poema é muito bonito. Nos últimos quadrinhos, o passarinho faz uma constatação da sua realidade comparada ao poema. Qual é a reação dele? Pode-se entender que o passarinho fica apreensivo ao perceber que a palmeira, mencionada no poema, não existe mais e que ele também pode estar ameaçado. Sem palmeira, sem árvore, né? Sem passarinho, que é como é que eles vão fazer os ninhos, né? Se reproduzir, e aí vai. Uma coisa leva a outra. Que crítica é feita nessa tirinha? A professora hoje está meio que engasgada, né? Vamos desengasgar. Pronto. Que crítica é feita nessa tirinha? A tirinha faz uma crítica ao desrespeito com o meio ambiente, que compromete a flora de nossas terras e coloca em risco os animais. Questão número 4. Em alguns quadrinhos há a presença de reticências. Por que esse recurso é usado? São usadas para indicar que o poema continuaria no quadro seguinte, tá? Teria um outro quadrinho aí na história. Justifique o emprego do ponto final no último quadrinho. Foi usado para indicar o final da fala e também o final do texto. Nós temos aí outro poema que vocês já leram com certeza. E quantos versos cada estrofe apresenta? O que é verso? Verso é cada linha do poema. E estrofe é um conjunto de versos, tá bom? Então, quantos versos cada estrofe, cada conjunto de versos apresenta? Tem 8 versos, é uma oitava que a gente chama, tá? Um dos elementos que ajudam a construir a musicalidade do poema são as rimas. Encontre exemplos de palavras que rimam com flor, no verso 2, e com infantil, no verso 10. Flor, amor, rumor. Infantil, abril e gentil. Abril, mês do ano, tá, gente? Não é do verbo abrir, não. Percebemos que o eu lírico se lembra da infância ao longo de todo o texto. O que provoca essa lembrança? O cajueiro. Uma árvore, né? Eu tenho várias lembranças com árvores da minha infância. É muito bom. Para o eu lírico, quando nasceu o sonho infantil? Na infância, em abril. Retome este verso. A sombra das tuas folhas. A quem se dirige o seu
o eu lírico. Justifique sua interpretação com base no emprego das vírgulas nos outros versos da primeira estrofe. Se dirige ao cajueiro, né, gente? A sombra das tuas folhas. É possível saber disso porque no primeiro verso há um vocativo que está separado por vírgula do restante do texto. Cajueiro pequenino. E mais um poema para a gente encerrar aí as nossas atividades. O poema fala sobre casamento, tá? E é um poema de Adélia Prado. Vamos lá. O poema é composto de apenas uma estrofe de 16 versos e apresenta predominantemente caráter narrativo, descritivo, argumentativo ou explicativo. E aí, qual foi a opção que vocês marcaram aí? Isso aí, pessoal, é narrativo, opção A. Compare o ritmo de leitura dos versos a seguir e escolha a alternativa correta. Tá? Qual foi a alternativa? Vamos lá. O que vocês marcaram aí? Foi a B? Então tá certo. No primeiro grupo de versos, a leitura é mais pausada em função da presença do ponto e das vírgulas. Tá? Então você tem pausas mais longas, um maior número de pausas também, ok? Questão número 3. Releia os versos a seguir e sobre a pontuação empregada é possível afirmar que A, B ou C ou D. Então a opção correta é a B. A primeira e a terceira vírgula separam orações. Lembra o que é oração? Oração é todo o enunciado que possui verbo. Se tem verbo, é uma oração, tá bom? Fechado? Bom, galera, essa aí é a correção do módulo 17, prontinha para vocês conferirem, tá bom? Corrigirem, o que é muito importante, e enviarem para mim, ok? Fechado? Então tá bom, a gente se vê daqui a pouquinho, hoje tem aula ao vivo, tá? E a gente ainda tem o módulo 18 aí pra gente conversar, que também é sobre pontuação, então é rapidinho, não tem muitos detalhes pra gente ver não, ok? Beijinhos, até daqui a pouco.